Boa tarde a todos. É com muito prazer e muita satisfação que eu anuncio essa live da palestrante, professora Marta Lovisaro. Hoje é dia 26 de abril, estamos às 15 horas e 3 minutos no Acre, 17 horas horário de Brasília. Essa live terá como tema o autismo na educação escolar e a importância da psicomotricidade. É uma grande satisfação para mim estar nesse momento participando dessa live, organizando essa live para a professora Marta Lovisaro, que é minha mãe, né? É um grande orgulho da minha parte. Espero que todos os seguidores do Instagram do MP Acre e os seguidores também da professora Marta Lovisaro possam aproveitar esse momento tão especial. É um momento também em que nós estamos aqui aproveitando para fazer esse evento dentro do contexto do Abril Azul e usar esse espaço, que é um espaço muito democrático nas redes sociais, para sensibilizar todas as pessoas acerca do autismo. Faço aqui uma saudação muito especial também a todos os membros do Ministério Público que estejam assistindo, aos servidores, servidoras, ao público em geral, a Associação Família Azul aqui do Acre, todas as demais pessoas enganjadas nessa temática tão importante. Esclareço também que a live ficará gravada e que é possível ter a certificação através do endereço eventos.mpac.mp.br. Então, aqueles que tiverem interesse na certificação, por favor, se inscrevam no endereço que eu acabei de citar, eventos.mpac.mp.br. Eu vou fazer ainda uma breve leitura do currículo da minha mãe, da professora Marta Lovisaro, uma pessoa que dedica a sua vida ao magistério e atividade relacionada à psicologia e à psicomotricidade. Então, um breve currículo aqui da professora Marta, graduada em psicologia e pedagogia com formação em psicomotricidade, Desobô, Raman, Couturier e Renascimento pela IBR. Mestrado em psicologia escolar pela Universidade Gama Filho, livre docência em psicologia educacional pela UERJ, pós-doutorado em sociologia pela Uniporto, professora adjunta da UERJ, criou o Centro de Estudos e Pesquisas em Psicomotricidade na UERJ, criou e coordenou os cursos de pós-graduação em Educação e Reeducação Psicomotora, primeiro curso no Brasil registrado no MEC, e Dificuldades de Aprendizagem, ambos na UERJ, cursos pioneiros na área, idealizadora e coordenadora do curso de formação em Transpsicomotricidade da UERJ, e atualmente criou e coordena o curso de formação em Psicomotricidade Heurística na UERJ. Foi diretora do Instituto Helena Antipoff, coordenadora da Secretaria do Estado de Educação Especial, psicóloga clínica no Hospital Infantil do Engenho de Dentro e do Sistema Penal, ex-presidente da Associação Brasileira de Psicomotricidade, atende atualmente em consultório particular, palestrante, coordena a disciplina do Corpo e Movimento na Educação, formação de professores pelo consórcio CEDERJ-UERJ. Escreveu A Psicomotricidade Aplicada na Escola pela editora UAC, terceira edição. Possui artigos em vários livros pela editoras
ciência, cognição, ao print e outras. Então é com grande satisfação que eu faço essa breve apresentação da minha mãe. A convido nesse momento para participar dessa live e iremos todos aqui apreciar e ter esse conhecimento nessa tarde de hoje, mais aprofundado no campo da psicomotricidade e relacionada. Oi. Oi. Estar aqui e dizer Muito bom. que eu me sinto assim muito honrada em participar deste movimento organizado pelo Ministério Público do Estado do Acre, hoje sobre a direção do meu filho, Dr. Danilo Luvisaro, que o que me orgulha muito, né? E um evento que ainda se refere à Semana do Autismo. Então, eu também desejo agradecer a presença das pessoas que têm interesse nesse tema, que participam ativamente, né, como organizações que foram citadas, e também dizer, como profissional que atua nas áreas de saúde e de educação no Rio de Janeiro, eu desejo demonstrar o meu apreço pela ação do Judiciário ao apoiar esta causa tão meritória e grave no sentido do seu impacto social. A mais recente estatística nos Estados Unidos revela que em 44 nascimentos, pelo menos uma criança será autista. É uma estatística que não pode escapar ao olhar do Estado brasileiro. Quando eu digo Estado, eu estou me referindo a ações de ampla atenção e cuidados, com políticas públicas que possam atender a demanda de uma população que apresenta uma perturbação no neurodesenvolvimento e que, portanto, traz um impacto significativo na comunicação social e no comportamento desses indivíduos, né? Então, desde os quadros mais leves aos mais graves, até o momento estudados, né, em relação ao espectro do autismo, então, a manifestação do autismo, ela é muito variada e a sua intensidade também muito diversificada, o que gera algo assim muito perigoso em relação ao seu diagnóstico. Para a nossa tristeza, verificamos, em alguns casos, o exagero, né, digamos assim, um exagero medicamentoso. E para aplacar os comportamentos indesejados, essas crianças são muito prematuramente entregues a uma medicação pesada. Então, a criança, ao apresentar distúrbios no seu neurodesenvolvimento, necessita, antes de mais nada, de apoio e orientação à família. Então, este é o nosso princípio básico. O avanço das neurociências, ele trouxe uma nova forma de ver e vivenciar as crianças, de um modo assim geral. Aquelas que apresentam atraso no desenvolvimento
e aquelas tidas como autistas. Então, várias questões, elas precisam ser analisadas, né, para se chegar ao diagnóstico final do autismo. Os meios de comunicação divulgam assim um rol de comportamentos que podem levar o adulto à suspeita do quadro de autismo. Mas esses comportamentos, eles também podem ser vistos nos bebês surdos ou hipotônicos, nos cegos ou parcialmente cegos, nos infradotados, né, profundos, na lesão cerebral. E, segundo o nosso dicionário das doenças mentais, que é o DSM-5, o que vale é a constância desses sinais durante o desenvolvimento. Então, a gravidade do transtorno do espectro autista, ela se classifica em 3 níveis, segundo o DSM. O nível 3 é o nível mais grave. É quando a criança exige um apoio muito substancial, com déficits graves nas habilidades de comunicação verbal e não verbal. O que limita a relação social desse indivíduo. Então, o comportamento da criança com esse espectro é inflexível. Isso é um comportamento rígido. Não consegue, é uma criança que não consegue lidar com mudanças. Ela apresenta, assim, um grande sofrimento. Ela não consegue mudar o foco ou as ações. Os pais e os cuidadores, eles precisam saber disso, que não se trata de desafiador, mas sim de um comportamento que não consegue se adaptar, né, ao que nós chamamos de normalidade. Então, o nível 2, ele é um pouco mais brando. Ele exige um apoio substancial ainda. Trata-se dos mesmos problemas, né, que nós citamos no nível 3, mas assim com menos intensidade, oferecendo maiores possibilidades para um trabalho de melhora da funcionalidade da criança. O nível 1 é o mais brando, mas continua exigindo apoio, e quando esse apoio não existe, os déficits na comunicação, eles vão causar prejuízos grandes, prejuízos em termos do comportamento e dessa inflexibilidade que causa essa interferência significativa no funcionamento, provocando déficits, né, e dificuldades de autonomia, da criança ter autonomia. Então, os casos que envolvem o transtorno do espectro autista, eles se apresentam de forma assim bastante variada, né? Com ou sem déficit intelectual. Pode ser uma criança que se isola ou não. Ela pode apresentar apatia ou uma hiperatividade, né? Aquela criança que não para quieta nunca. E isso significa que ela não consegue ter um foco, ela não apresenta atenção. Daí as dificuldades severas na aprendizagem. Então, todas estas, elas implicam em condutas terapêuticas diversificadas, né? De acordo com a gravidade de cada caso. Os diversos apoios podem ser
o apoio individualizado com um terapeuta, né, que não deve ser mudado. Essas crianças precisam de estabilidade. Pode evoluir para um atendimento em grupo, principalmente aquelas crianças que necessitam de uma maior socialização, de um maior cuidado com a socialização, e mais utilizado, que é o apoio multiprofissional, né? São vários profissionais que atuam na ação de trazer uma funcionalidade maior para essa criança. Então, a partir assim dessa visão geral, eu posso apresentar a minha posição quanto ao tratamento do transtorno do espectro autista, que a gente conhece por TEA, né? Então, como no TEA existe um quadro padronizado de rigidez e perseverança comportamental, assim como também um descontrole inibitório, né? A criança não consegue inibir as suas ações, vemos que as funções executivas estão prejudicadas, o que envolve o campo cognitivo. Para dar um exemplo, né, e a gente poder tornar a questão assim mais clara, eu vou citar uma situação que eu observei há pouco tempo, numa reunião, onde uma mãe estava com o seu filho autista. Uma criança que realmente não estava causando nenhuma perturbação ao ambiente. Ela estava com seus brinquedinhos, e a gente sabe que o autista, ele gosta de brinquedos miúdos, né, que ele possa se enfileirar. Então, ele estava no chão, numa posição bem típica, que é a posição deitada de bruços, ou então ele muda essa posição para sentado, com as perninhas de joelho, né, com as perninhas abertas e o bumbum apoiado no piso. Então, ele estava ali, absorto, né, no seu brincar. Muito bem. Em dado momento, creio que a mãe sentiu que o local, né, que ele estava utilizando no chão não era adequado. Pessoas passando, etc. E ela vai à procura de convencê-lo a colocar esses brinquedinhos sobre o tampo de uma mesa. E ela insiste um pouco, conversa, eu estava à distância, observando, e numa atitude de ajuda e de iniciativa, ela pega alguns brinquedinhos e coloca sobre a mesa. Pronto. Desorganizou a criança. O que aconteceu? Ela se voltou para a mãe, né, numa crise de fúria, socando e gritando, e levou algum tempo até ela poder se organizar e se acalmar novamente. Então, quando eu digo aqui que as famílias precisam de muito apoio, de muita orientação, é no sentido, né, de entenderem essa dinâmica que se dá no interior dessa criança. E saber lidar, né? Saber lidar. Não interferir nas suas ações, desde que essas ações não sejam ações que estejam trazendo algum malefício, né, ao corpo ou ao ambiente. Então, quando nós falamos aqui do processamento executivo, né, que é esse processamento que nos permite entrar no mundo da aprendizagem, nós estamos focalizando em informações significativas, né, na inibição
de processos e de informações relevantes ou competitivas que muitas vezes a gente precisa inibir, né, quando a gente quer resolver um determinado problema. Toda criança, todo ser, né, seja a idade que for, quando quer resolver alguma coisa, terá que usar esse processamento executivo, essa programação de processos que são bastante complexos, né? E que ocorrem no interior da nossa mente. E que formam todo um planejamento, né, de tarefas e de encadeamento comportamental que é adaptativo, ele é auto-organizado, ele é equilibrado, e nós vemos que, no caso do autismo, essa dinâmica, né, essa programação interna, ela sofre bloqueios. Então, o atendimento específico para o TEA, como nós temos, e todos devem conhecer de alguma forma, quem lida com autismo, é o Denver, o Sunrise, o ABA, que são métodos maturacionistas. Eles focam a maturidade com uma base behaviorista, que significa um trabalho comportamental, que procura condicionar o autista em termos da sua funcionalidade, quer dizer, dele apresentar um comportamento melhor, mais adaptado à realidade e à normalidade, né? Então, são trabalhos reeducativos muito interessantes, especialmente nos casos mais graves ou da síndrome, mas como estamos falando de dificuldades a nível neurológico, né? Porque é uma questão do neurodesenvolvimento, torna-se necessário não lidar com essa criança como se estivéssemos diante de robôs programados para responder de forma funcional. Nós precisamos ver a criança como a criança é, ou o que ela é, ou o que ela pode ser, né? Nesse caso, nós visamos essa interação corpo-psiquismo. Didier Anzier, um psicanalista francês, ele tem uma teoria, ou uma ideia, ele diz que não é uma teoria, é uma ideia, onde ele fala sobre essa interação entre corpo e psiquismo, que ele usa o termo eu-pele. Então, ele diz que no caso do autismo, ocorre toda uma dificuldade, né? Porque é como se existisse uma couraça entre esse eu e a pele. Quando eu digo eu estou falando do contexto interno, né? Da mente, da estrutura psíquica, de toda essa estrutura do continente psíquico mesmo, né? E quando ele fala de pele, ele está se referindo ao corpo, a esse mundo que é externo ao mundo psíquico. E esse mundo psíquico, ele fala de nossa personalidade, né? Do nosso eu. Então, segundo esse autor, entre o corpo e o psiquismo, é como se houvesse uma casca que foi ali criada, né, impedindo a passagem, né, dos estímulos externos ao interior desse psiquismo, que vai produzir respostas, né, e ações que o corpo, né, vai revelar. Então, para a psicanálise, né, essa visão, ela fala
da importância da relação mãe-bebê. E muitas pessoas acabam reclamando disso no sentido de parecer que a psicanálise ela traz assim uma culpabilidade a essa relação em referência à mãe. Não é exatamente isso, mas faz muita diferença a forma como uma criança é recebida no mundo, né? Essa forma como ela é recebida no mundo são os primórdios da organização interna. E nós sabemos que nós só damos aquilo que nós possuímos. Nós não temos condições de dar aquilo que não conhecemos ou aquilo que não temos. Então, não se trata aqui de uma culpabilização, e sim de uma compreensão, né? Uma compreensão que nos leva cada vez mais a colocar como importância vital a orientação e o apoio emocional às famílias. Então, o educador, e aqui incluímos todos, né, que de uma forma ou de outra atuam sobre a criança, e aí nós não podemos esquecer a família, os cuidadores, os terapeutas, segundo uma perspectiva não comportamental, mas desenvolvimentista, eles devem cuidar dessa arte de educar, que está ligada ao desenvolvimento psicológico. É um processo que precisa aceitar as modificações que as capacidades individuais de cada um, do que educa e o que deve ser educado, estão sujeitas. Então, somos todos diferentes na nossa funcionalidade. Não somos estáticos e sabemos, pelos grandes estudiosos do desenvolvimento, que o ego, né, o eu, na sua evolução, ele se forma quando existe uma situação de interação e nunca de isolamento ou de afastamento. O educador não deve ser apenas um transmissor de conhecimento, mas, muito especialmente, um facilitador, né? O sujeito, ele deve fazer por si mesmo. E me dá aqueles livros. Eu vou citar aqui uma fala de um professor de yoga, muito famoso aqui no Rio de Janeiro, que está no Brasil inteiro, o professor Hermógenes. O professor Hermógenes, ele diz assim: não tentes ajudar o pardalzinho a achar, a suspender e a carregar a palhinha para construir o ninho. A luta, os riscos e os sacrifícios são seus sagrados deveres perante o amor. Deixa que o próprio amor construa o ninho. Então, eu achei muito importante citar, né, essa fala do nosso inesquecível professor Hermógenes. Muito bem. Então, a criança autista deve ser vista como um ser bio, sócio, psico, histórico e cultural, que perpassa pelo estigma das incapacidades e inabilidades que acabam por definir o seu futuro, né? Caso o adulto não esteja preparado para tratar com ela e não saber separar ou mesmo
eu diria assim, afastar da sua visão esse espectro, né, do sintoma, da síndrome, esquecendo de procurar as estratégias para a superação das dificuldades encontradas. Eu digo que apegar-se ao sintoma é colocar uma venda nos olhos. Então, é preciso que a gente não se apegue aos sintomas, porque o sintoma é delimitador. Você, quando tem o que fica circunscrito, né, de possibilidade dentro daquilo que é determinado como a sintomatologia, nós temos as limitações. Então, não vamos ficar presos às limitações, porque o ser humano é uma caixa de surpresas e de mistérios, né? Então, antes de entrar no tema da psicomotricidade, né, que eu já estou entrando nele, porque eu estou colocando toda uma filosofia de como nós trabalhamos e como nós vemos essa criança, eu vou citar também algumas ideias vindas de Amy Pickler. É uma médica que foi em 1946, então, logo após a Segunda Guerra Mundial, ela fundou o Instituto Lux em Budapeste. Então, em relação a todas as crianças que, de algum modo, apresentam transtornos do desenvolvimento, uma das suas seguidoras, que é Judith Falk, ela fez a seguinte pergunta: o que é isso, né? O que é atraso no desenvolvimento? O que a gente entende por normalidade? O que a gente entende por anormalidade? E aí eu achei interessante, porque ela traz a seguir, né, após essa pergunta, ela traz dados da biografia de Einstein, que diz o seguinte: uma criança apagada, né? O Einstein foi uma criança apagada, segundo o seu pai, ele só começou a falar corretamente aos 9 anos, vejam que atraso, né, no desenvolvimento. Respondia depois de um longo lapso assim de tempo, né? Os pais se inquietaram, achando que era um menino com um retardo mental, né? E um de seus professores, quando o pai perguntou o que poderia fazer pelo filho, este professor disse que ele fizesse qualquer coisa, tendo em vista que o Einstein não chegaria nunca a lugar algum. Então, mais tarde, perguntaram a ele sobre isso, né, a Einstein sobre isso, e ele respondeu dessa forma assim, ele disse assim: estes retardos, eles me trouxeram vantagens, porque me conduziram ao meu próprio caminho. E às vezes, eu me pergunto como é possível que eu tenha chegado à teoria da relatividade. Aí ele diz assim, penso que o ser humano, desde a sua infância, ele reflete sem cessar sobre os problemas do tempo e do espaço. Como meu desenvolvimento era lento, eu cheguei a isso tardiamente. E, por causa disso, ficou evidente que eu poderia mergulhar mais fundo do que na idade em que, habitualmente, uma criança de capacidade intelectual normal busca respostas
a estas perguntas. Então, um, uma, uma, uma posição, né, bastante interessante e que vem nos mostrar que sintomas, diagnóstico, isso tudo traz, né, expectativas. E essas expectativas, muitas vezes, não se realizam ou se realizam de uma forma completamente adversa, como no caso do Einstein. Então, esta senhora, Piclet, não se detinha nas dificuldades das crianças, e sim no seu poder de realização. Então, quando nós falamos não nos determos em sintomas, em diagnóstico, não estamos jogando fora, né, essas coisas, não, né, essas coisas são importantes. Mas, em termos de tratamento, nós precisamos focar no poder de realização. Logo, essas crianças em Lóxic, né, que era o local onde ela atendia, crianças abandonadas, elas não eram julgadas quanto ao seu desempenho. O meio era estimulante, porque ele não reconhecia apenas o corpo em movimento, mas sim o corpo em relação. Né? Este é o princípio psicomotor. Corpo em movimento e corpo em relação. O que significa corpo e psiquismo em ação conjunta e com consciência. Então, na psicomotricidade, o outro dia, numa entrevista aqui para TV Cultura, a repórter, né, ela me perguntou, eu penso, professora, eu gostaria que a senhora dissesse o que é psicomotricidade. Eu penso que deva ser algo relativo ao movimento. Eu disse, sem dúvida, psicomotricidade é movimento, mas é um movimento, não é um movimento qualquer, né? Nós temos movimentos que são automatizados. Esses movimentos não dependem de grande atenção, mas o movimento psicomotor é um movimento que não é apenas motor, ele é psíquico, né? Então, ele é um movimento com consciência. Então, a psicomotricidade é hoje uma profissão regulamentada por lei. Para entender o seu campo de aplicação e a sua eficácia, nós precisamos dominar os inúmeros estudos sobre a interação entre corpo e psiquismo, entre o corpo externo e o corpo interno, entre o esquema, que é o corpo externo, e a imagem, que é o corpo interno. Então, as suas bases, que compreendem o tônus, o eixo corporal, o equilíbrio, ritmo, espaço-tempo, lateralidade, essas diversas coordenações, a relaxação, a respiração, todas dentro de uma visão relacional, sustentada pela psicanálise, pela psicologia, pela filosofia, especialmente pela fenomenologia, pela neurociência, sociologia e demais ciências humanas, né? Então, sou uma das pioneiras nessa área, por ter criado o primeiro curso de pós-graduação em psicomotricidade no Brasil. Hoje, eu coordeno a formação em psicomotricidade heurística. Tenho aqui, em Rio Branco, 2 psicomotricistas formadas por mim, mas, infelizmente, uma retornou ao Rio. Eu lamento a ausência desse profissional em número, aí, entre vocês, principalmente no atendimento à criança com TEA, né? Os efeitos da terapia psicomotora, eles são inegáveis. Eu tenho aqui em mão uma pesquisa de um psicomotricista francês,
Eu estou com tempo ainda? Eu estou falando direto? Tem alguns minutos ainda, temos 15 minutos ainda de fala, Ah, tá ótimo. né? Está tão maravilhoso que Beleza. o tempo está passando rápido. Então, o Vaier, ele faz uma relação, né, direta da coordenação das mãos, quando a criança coordena as mãozinhas, e a coordenação dinâmica em geral, que a partir das mãozinhas ela começa a desenvolver todo um trabalho com o seu corpo, né, dinamizando os movimentos. Isso tem relação direta com o mundo exterior, de uma forma dinâmica. Ela cria, né, todo esse movimento por esforço próprio, ele não é ensinado, para adquirir ação sobre as coisas que o seu olhar, né, descobre, ou os seus outros sentidos. Uma outra relação que ele faz é do controle postural e o controle segmentar, controle da postura, né, e o controle dos segmentos, mãos, pés, né. Isso tem relação com ela própria, né, dela se distinguir como uma pessoa capaz. A representação, ela surge por volta de 2 a 5 anos, ela se dá através da organização do espaço, né, e da memória imediata. Então, aí nós temos um aspecto de aprendizagem importantíssimo, que é a estruturação espaço-temporal, né? Todo o valor da aprendizagem, né, está na base, né, desse desenvolvimento. E a relação é com a esfera cognitiva, né, esfera intelectual. Então, dentro dessa visão, esse autor, ele faz uma relação assim, eu diria mais precisa ainda, quando ele diz que a linguagem, seja ela verbal ou não verbal, ela tem uma relação direta com essa coordenação dinâmica do corpo. Então, quando nós temos uma criança com dificuldade, basicamente, a coordenação dinâmica corporal dessa criança. Se eu tenho uma criança com um desvio psicossocial, quer dizer, um desvio de comportamento, eu observo o eixo. O eixo é esse controle postural, né? O corpo em equilíbrio, e trabalho esse eixo. Se eu tenho uma dificuldade, né? Se eu vejo uma dificuldade na representação das coisas, né, que estão à sua volta, eu trabalho o controle dos segmentos corporais, os movimentos finos dessa criança. Se essa criança não tem um desempenho que é uma representação importantíssima da sua imagem corporal, eu preciso desenvolver a coordenação das suas mãos. Então, a psicomotricidade, ela traz, né, essas possibilidades, essa visão focada, né, no corpo e na mente, nessa dinâmica corpo-mental. Então, eu hoje abro este curso, né, de formação em psicomotricidade holística para todo o Brasil. A parte teórica do curso, ela é dada pelo sistema remoto, e a parte prática presencialmente. Se em algum lugar eu tenho um grupo fazendo, eu vou ao local para uma semana intensiva de práticas. Caso sejam poucas ou uma pessoa, esta deverá passar uma semana no Rio, né? Então, a psicomotricidade holística,
leva esse nome por ser uma lógica da descoberta. Não fazemos pelo outro, mas o acompanhamos na sua jornada e nas suas descobertas pessoais. A criança com TEA é um grande desafio. Seu terapeuta é uma pessoa especial, trabalhada interiormente para aceitar o outro, para entender o seu tempo, para abrir o espaço à entrada no mundo dos simbolismos a partir do real. Nós sabemos a dificuldade dele em lidar com a realidade e a dificuldade em entrar, né, no mundo simbólico. Então, a psicomotricidade para nós, né, é um caminho, né, de crescimento, de grandes possibilidades, do qual eu me orgulho, né, de ter estudado e trabalhado com essa ciência desde 1962. Foi quando eu comecei na escola. Mais tempo do que eu estou na Terra, né? Agora eu assustei. Mãe, nós estamos com o tempo, né, aí no limite. Foi uma live maravilhosa, né? Eu tenho certeza que todos que participaram aproveitaram muito, né? Tem um público muito variado, desde membros do Ministério Público a servidores e pessoas da sociedade, pais, né, de crianças autistas, associação também aqui do Acre, né, Família Azul. Então, há uma série de pessoas, tenho certeza que educadores também. Eu vi até na live a minha prima Jaldimeire, que há tantos anos eu não tenho contato com ela. Fica aqui meu abraço também, a minha prima, a minha sobrinha, que certamente está lhe acompanhando aí, a Marta Luiza, também deixo um abraço. E eu tenho certeza que isso foi um início, um aperitivo sobre um tema tão complexo, tão importante para todos nós. Eu tenho certeza que em outras oportunidades você estará também disponível, talvez para que a gente faça isso através de uma plataforma, né, para que tenha um pouco mais de estabilidade aí na conexão também. Então, fica aqui um agradecimento imenso, né, para a família, né, de todas as pessoas que têm crianças autistas e que são interessadas nesse tema, e que a gente tem uma intenção, né, enquanto Ministério Público, de divulgar essa pauta, de dar visibilidade, como foi dito, de sensibilizar para essas questões e contribuir naquilo que a gente pode contribuir enquanto órgão, né, do Estado, divulgando o tema e também colaborando em aspectos formativos como esse, agora que estamos aqui nessa live. Com certeza, as pessoas tiveram aí uma oportunidade de ver o seu conhecimento, né, que é um conhecimento já profissional, né, e também de estudo acadêmico, muitos anos, né, nessa área. Foi presidente, né, da Associação Brasileira de Psicomotricidade, né, isso aí eu já falei do seu currículo. É uma pessoa que vive esse tema e que tem muito a contribuir, né, e que já contribuiu, inclusive, na formação de diversos educadores aqui no estado do Acre, e que é necessário que ainda continue, né, fazendo esse trabalho e divulgando seu conhecimento para tantas pessoas no Brasil. Eu fico não só emocionado e feliz por você ser minha mãe, né, mas por trazer também esse conhecimento para um lugar tão distante aqui no Brasil, que é o Acre, e aproveitar uma tarde como essa, dessas lições, desses ensinamentos, que certamente foram úteis para muitas pessoas que
assistiram essa live. Muito obrigado, minha mãe, muito obrigado aí pelo seu carinho, pelo respeito que você tem com relação a esse tema, pela dedicação e pela a oportunidade que está dando aqui ao Estado do Acre, as pessoas que estão aqui e outras que em outros locais do Brasil estão acompanhando essa live. Parabéns, meu filho, pelo trabalho que você vem realizando aí no Ministério Público, né? E eu gostaria de deixar aqui o meu abraço aos professores que eu conheci aí no Acre, na escola ABC, e especialmente aqui os pais dessas crianças com autismo que precisam ser cuidados para que possam ajudar os seus filhos. Segundo Bachelard, não se quer bem senão aquilo que se imagina ricamente. Então, é preciso que a gente aceite e veja beleza e riqueza nessas crianças, e em todas as demais crianças que, de alguma forma, fogem ao padrão da norma, né, instituída. Verdade. Muito Somos obrigado, todos minha mãe. muito grata pela oportunidade, né? Um grande abraço a todos. Eu agradeço muito a atenção, os coraçõezinhos que subiram aí na telinha. É verdade. Estou à disposição, sim, quando precisarem, é só me chamar que eu estou aqui. Obrigado, um beijo no coração, muito obrigado a todos. E em breve, né, podemos trabalhar um outro evento para que possamos divulgar mais ainda esse tema. Com Grande certeza. abraço, mamãe. Uma Obrigado. alegria e um orgulho estar com você nessa live. Um Obrigado. abração para todos. Tchau, tchau. Tchau. Olha, estou avisando também aos seguidores que a live está salva e, mais uma vez, aqueles que quiserem o certificado, eventos.mpac.mp.br, façam a inscrição para que possam se certificar. Muito obrigado, um grande abraço a todos.